Olá, iluminados! Bem-vindos ao Pet Doccast, o podcast da família multiespécie. Eu sou Patrícia Mosco, professora, médica veterinária, doutora e já estou no mercado há mais de 20 anos e trabalho especialmente com os pacientes que têm doenças do trato urinário. Ao meu lado, tenho o privilégio de ter outra médica veterinária, professora, doutora e, além disso tudo, minha grande amiga, Rebeca. Olá, minha amiga querida! Que episódio especial e desafiador que temos hoje. Eu sou, então, Rebeca Bach, para quem ainda não me conhece, médica veterinária especializada em doenças odontológicas e atuo no mercado há 17 anos. Nós estávamos com expectativa para a gravação desse episódio, né, Patrícia? Há muitos meses, Rebeca. Exatamente, porque nós entendemos, pessoal, a importância desse tema. Que tema é esse? Sobre relacionamento. Relacionamento que nós estabelecemos com os pets. Gente, não tem nada a ver com Tinder de animal, não é isso, tá? A gente vai falar de relacionamento humano-pet. E vocês sabem, a gente teve recentemente um episódio com uma psiquiatra veterinária. Foi fantástico. Quem não assistiu, recomendo fortemente. E além de super informativo, foi muito divertido. Mas o nosso foco hoje, ele muda um pouquinho para o olhar, especialmente do humano para o pet. E algumas informações e atenções que a gente precisa dar foco nesse relacionamento para que ele não se torne nem de mais, também nem de menos. E para isso, a gente convidou uma psicóloga humana, tá? De humanos. Quer dizer, psicóloga é humana, né? Exato. Mas é uma psicóloga humana, humanizada e de humanos, certo? Ela é a Najma Alencar. Ela é psicóloga especialista em relacionamentos. E, Najma, eu não vou lembrar o teu enfoque, o teu foco, o teu viés perfeito de trabalho, porque você falou muito mais bonito do que eu. Então, eu quero que você seja muito bem-vinda e diga para os nossos ouvintes, qual é o teu enfoque verdadeiro? Olá, que prazer estar aqui com vocês. Estou muito animada e feliz com esse tema maravilhoso. Eu sou a Najma, sou psicóloga de independência e liberdade emocional e hoje eu vou contribuir com vocês aqui sobre relacionamento, apego e aonde que estão os limites, né? Que a gente tem que ter cuidado e que a gente também tem, como você falou, cuidado com os excessos e com as faltas também. Então a gente vai falar bastante sobre limites. E falar de amor é tão fácil, né, Patrícia? Najma, como é gostoso falar de amor, de relacionamento, de vínculo, especialmente quando estamos focados nos pets. Porque é um amor incondicional, um amor sem cobrança, em que a gente doa muito e recebe muito, mas num contexto muito diferente do que são os relacionamentos humanos. E aí, muitas vezes, não há o questionamento se esse padrão de relacionamento pode ser deletério para uma das espécies. Será que isso faz sentido? Não faz sentido? Será que a forma como nós conduzimos os nossos vínculos com os nossos animais podem gerar algum impacto emocional na vida deles? Mas e aqui nós vamos focar muito mais na nossa vida. Até que ponto esse relacionamento é positivo ou não? Será que existem traços, Najma, de comportamentos da nossa parte que podem trazer feridas emocionais com o desenrolar desses relacionamentos? Eu acho que talvez para começar, Najma, como somos professorinhas aqui, vamos conceituar primeiro, Rê. Porque essa tua pergunta é o cerne do nosso episódio. Eu tenho certeza que ela é o maior esclarecimento que talvez a gente tenha que dar aqui. Mas para começar, o que é um relacionamento? Perfeito. E se esse conceito relacionamento modifica quando a gente está falando de relacionamento interespécie? Antes disso, não podemos deixar de dizer, né, Paty, por que a Najma está online conosco? Verdade. Conta um pouquinho. Pessoal, a Najma é curitibana, certo, né, amada? É curitibana, né? Mas essa criatura, ela nasceu em Curitiba e é do mundo.
E ela está hoje morando em Belo Horizonte com o maridinho maravilhoso que ela tem, ambos autores best-sellers. Olha que privilégio nós temos, Rebeca. E a Najma nós conhecemos justamente nessa trajetória da escrita. Né, Najma? Eu conheci a Najma dentro de um treinamento para escritores e temos hoje juntas o meu primeiro, o seu também, Najma? Primeiro livro? Best-seller? Perfeito, olha aqui. Garota propaganda. Maravilhoso. Sim, você brilha quando vive sua verdade. Esse foi o nosso primeiro filho, né? Exato. No mundo das obras. E é óbvio que a gente se conectou rapidamente, né? Muito, muito rápido. Porque a partir do momento que a gente fala de conexão, né, Paty? Que é muito o que gira em torno desse livro, a gente conseguiu entender que a conexão emocional e a conexão com a natureza, que é o que você traz, né, dentro do livro e dentro da sua vivência, os nossos assuntos, eles se conectam. Porque eu, enquanto psicóloga, falando de saúde mental, eu sempre falo da conexão com a natureza. Para mim, faz parte do meu método. Você não pode ficar bem se você não tem contato com a natureza. É quase que impossível. E, então, a gente se conectou com esse tema e várias coisas foram surgindo. Inclusive, esse episódio aqui, maravilhoso. Né? Perfeito. Bom, então vamos definir? Vamos. À vontade. Vamos lá. Relacionamento, minha amada. Relacionamento. O relacionamento, ele é um conceito de conexão. Olha só. Justamente o que nós estávamos conversando agora. Nós falamos, né? A gente se conectou muito rápido, Nossa, é isso, a gente já está se relacionando. Relacionamento, ele é sobre conexão. Ele é sobre a ligação afetiva que a gente faz com as pessoas. E essa ligação afetiva, ela tem as suas classificações. Como? Por exemplo, você não tem o mesmo formato de relacionamento no seu trabalho como quando você tem dentro de casa com seu esposo, com seus filhos, com os amigos. O relacionamento é o mesmo. O que muda é a nossa forma de interação, de entrega, de intimidade, não é? E o que muda mesmo é isso. E todo relacionamento, ele exige convivência. Então, para a gente ter um relacionamento com conexão, exige convivência, comunicação e reciprocidade. E como que é, então, né, dessas classificações a gente consegue colocar no mundo pet, né, dos animais de estimação. Também, relacionamento é a forma como a gente está envolvido afetivamente com eles e eles conosco. Né? Então, relacionamento é todo esse conceito de ligação afetiva e emocional que nós temos com as pessoas. Perfeito. Que a gente quiser. Perfeito. Então, é um conceito facilmente transponível para esse relacionamento interespécie. E quando que esse relacionamento, ele pode ser chamado, dito, classificado como um bom relacionamento? Um relacionamento que a gente chama de saudável é aquele relacionamento em que tem equilíbrio. Precisa de equilíbrio, precisa de limite, precisa de respeito, né? E o respeito, ele está muito sobre o limite que a gente coloca para se proteger também. Então, o relacionamento saudável, ele é sobre equilíbrio, ele é sobre respeito, ele é sobre honestidade, ele é sobre comunicação. Então, e o principal, apoio, né? Apoio mútuo, digamos assim. Então, relacionamento saudável, ele abraça todas essas áreas. Tudo isso dentro da gente. E você veja que tem comunicação eficaz, né? Seja através da comunicação falada, seja através das nossas ações, seja através do nosso não verbal, é comunicação de todas as formas, né? Que lindo, né? É lindo isso. E aí, nesses relacionamentos interespécie, nós temos a partir de nós a comunicação verbal clara, mas nós não temos a partir dos animais a comunicação verbal. Sim. Mas temos a comunicação de qualquer forma. De qualquer outra forma, que ela é muito bem interpretada pelo ser humano. Né? E mesmo que eles não compreendam a nossa linguagem falada, né? Eles compreendem a intenção e todo o gestual que nós usamos e, quem sabe, a energia que emitimos durante essa fala, né? E sabem exatamente o que nós esperamos deles.
Então, é muito importante a gente destacar isso. E, Najma, por favor, me ajude aqui se você souber. A comunicação verbal e a comunicação não verbal são classificações das nossas formas de comunicação, certo? E a comunicação verbal, ela corresponde a um percentual muito pequeno, né? Da nossa comunicação real. Eu não lembro em percentual, não sei se vocês vão lembrar desse percentual, lembram disso? 15%, 20%? É algo assim, bem menos expressivo do que a comunicação não verbal. Então, nós sim nos comunicamos com os nossos pets por linguagem não verbal. Então, se para um relacionamento precisa comunicação, ok, a gente consegue esclarecer aqui, sim, existe comunicação. E uma comunicação efetiva, desde que o outro queira escutar. Não é? Muito bom, perfeito. Eu colocaria mais um adendo que quando a gente fala de amor, de comunicação, de relacionamento, nós temos as 5 linguagens do amor. Dentro das 5 linguagens do amor, tem uma que se chama toque físico, em que a gente precisa de carinho. Nós precisamos de carinho. Né? Então, a gente se comunica através do carinho. Muitas pessoas, elas não entendem, inclusive, a comunicação verbal. Se você fala para uma pessoa que tem essa linguagem do amor como a principal, se você chega e fala, eu amo você, legal, palavra, entrou aqui, saiu ali. Mas quando você demonstra através do afeto, através do corporal, através do abraço, do beijo, das mãos dadas, do estar ali de corpo presente, aquela pessoa, ela enche o tanque de amor. E é muito interessante quando a gente junta isso no mundo pet, né? Como que a gente se sente tão amado dessa forma? Porque qual que é a forma de comunicação dos pets? É o contato físico, né? É o que você estava trazendo. Não tem uma comunicação verbal, mas é a comunicação física que a gente entende demais. E quando as pessoas que têm linguagens do amor, toque físico, e têm a oportunidade de ter um amorzinho desse dentro de casa, né? Ter um cachorro, um gato, um papagaio, o que seja que for, a conexão emocional com esse animal é muito grande também. Então, relacionamento... Perfeito. Me chamou a atenção na fala da Najma um termo muito importante: limites. Então, relacionar-se, ter um relacionamento saudável, foi justamente nessa fala, em que a Najma colocou um dos pilares do relacionamento saudável, a presença de limites. Então, é bem interessante, né? Porque quando a gente pensa, para me sentir amado, eu preciso que as pessoas ou que o ser faça isso por mim, demonstre isso, faça aquilo, diga dessa forma, mas a gente não pensa que mesmo para ser saudável seja necessário limites. E talvez aqui hoje seja um ponto forte da nossa conversa, né, Najma? Como fazer com que esse relacionamento interespécie, ele seja um relacionamento bom para as duas partes, como a Rebeca colocou. Para ser um relacionamento saudável, ambas as espécies precisam estar felizes com esse relacionamento. Então, quais seriam os limites? Será que a gente é capaz de desenhar isso ou descrever essa linha limítrofe? Desafiador isso, né, Najma? Bastante, gente, bastante desafiador. Porque aqui a gente começa a entrar nas polêmicas, né? Quando a gente entra nessa parte dos limites. Polêmicas, eu digo, porque há controvérsias. Aí a gente entra na questão da humanização dos animais, aqui a gente entra na limite mesmo. Até onde eu estou fazendo aquilo por ele, para o bem-estar dele, e até onde eu estou fazendo para suprir as minhas necessidades emocionais. E eu vejo que esse é o limite que a gente vai tentar aqui ao decorrer desse episódio deixar claro, né? O que é o quê. Então, assim, eu começaria comentando sobre a humanização mesmo. Perfeito. E antes de qualquer coisa, eu queria escutar de vocês. O que vocês enxergam, né? O que é a humanização do lado de vocês? E aí eu já passo para mim aqui, já trago
aquilo que eu consigo entender e enxergar, tá? Pra gente começar a explorar os limites. Perfeito. Rê, quer falar ou eu? O que a gente entende, Paty? Veja se você concorda. A humanização, Najma, é nós agregarmos essas espécies distintas, o cão, o gato, o papagaio, a calopsita, enfim, né? Agregarmos esses seres nos nossas famílias, nos nossos relacionamentos, nos nossos contextos de vida. Então, assim, o meu cachorro é meu filho. Uma porque ele é o terceiro filho, segundo filho, porque eu tenho dois filhos humanos e um filho pet, ou porque eu escolhi não ter filhos humanos e escolhi ter filhos pets. Então, a gente tem muita hoje dessa configuração familiar. Então, a humanização eu estou enxergando hoje como o fato de você incluir aquele ser como parte da tua família, do teu meio social, Sim. dos teus anseios emocionais e sociais. Sim. Trazer esse pet, até como a gente fala, nós somos o podcast da família multiespécie. Então, isso quer dizer que a gente já está falando de animais humanizados. Exato. E você considerar ele como um animal humanizado é você conseguir entregar para ele, essa é a minha leitura, que eu acho que é o modelo mais adequado da interpretação da humanização. Um amor incondicional, uma condição de vida boa. Com qualidade. Com qualidade, alimentação de qualidade, dormitório de qualidade, higiene e saúde, respeitando as particularidades da espécie. Exato. Isso, para mim, é a interpretação, a leitura da humanização. E aí é que a gente começa a enxergar, talvez, ações que não se façam pelos pets, mas sim pelo humano, como a Najma colocou, e que já talvez comecem a passar de limites. Que aí a gente pode usar o termo, Patrícia, de antropomorfização. Que aí você quer transformar um ser que não é humano em humano. E aí você ultrapassa o limite da saúde física e mental daquele animal. Será que faz sentido isso? Posso dar exemplos para deixar mais claro? Por exemplo, pintar as unhas do pet. Um outro exemplo, pintar os cabelos do pet. Um outro exemplo, caminhar com o pet dentro do carrinho de bebê. Um outro exemplo, baile de carnaval para pets. Nós falamos isso no Pet Doc. Então, que as pessoas entendam que a gente não está condenando essas práticas. Não é isso. Mas o nosso questionamento aqui é: você está fazendo isso pelo seu pet ou por você? Né? Exatamente. E aí que mora a discussão, a polêmica, Najma, como você bem comentou, né? O que é o certo e o errado? Existe o certo e o errado? Perfeito. Aqui é polêmico porque você tem que cuidar com o posicionamento que você toma. Mas vai ter, sim, um certo e um errado quando a gente olha para a saúde mental e para a vida do pet, para a saúde do pet. Então, aqui já começa, sim, ter certos e errados. E aqui é uma discussão que eu diria que ela é perigosa. Em que sentido, tá? Quem pinta as unhas dos animais, quem pinta o cabelo e faz a festa de aniversário e aluga não sei o quê, e desprende de dinheiro para fazer um monte de coisa, para quem? Para quem você está fazendo isso? Para quem? E aqui não, para ele, né? Vou pegar o cachorro de exemplo, tá? Para o meu cachorro, porque é para ele que eu estou fazendo tudo isso, mas ele não tem sentimentos humanos, né? Então, a antropomorfização, ela é a atribuição desses sentimentos humanos aos animais. Então, você espera dele que ele sinta aquilo que você sente. Então, por exemplo, se eu tirar ele da cama, um exemplo bem, bem real, né? Tava conversando com uma amiga, ela tava me contando sobre isso. Quando a neném dela nasceu, ela precisava tirar o cachorro dela da cama. Então, foi um impacto para ela, né? Estava acostumada com isso. Então, meu Deus, ele vai achar que eu não gosto mais dele, ele vai se sentir rejeitado, ele vai se sentir triste,
esse é um exemplo de quando a gente faz a atribuição dos nossos sentimentos humanos ao animal. Ele não vai se sentir assim, porque isso é um sentimento humano. Então, para quem, né, e sobre quem que a gente está falando o tempo todo, quando a gente fala de um relacionamento pet a níveis de apego emocional como esse, por exemplo. Isso se mistura, né, Nájima? A gente não consegue entender quando a gente está inserido naquele contexto, se você não tiver um pouco de, não sei se é racionalidade, de bom senso, de conhecimento, de reflexão, se a pessoa não parar para pensar, não digo raciocinar, né, muito forte, mas assim, para refletir sobre, ela se perde nisso. Exato. Exato. Então, vou dar um exemplo que você falou da festa de aniversário, hoje tá super na moda, tá? As festas pros pets, né? Lá em casa a gente faz, né? Eu tenho uma cachorrinha que tem 3 anos agora, e a gente faz assim, é o dia do aniversário da Margot, tem o bolinho, tem algum simbolismo para aquilo, mas para mim está claro que não é para a Margot, é para os irmãos da Margot, humanos, que são os meus filhos. Para eles é muito importante eles celebrarem um ano da vida da Margot. E tá tudo bem. Porque assim, é para as crianças. Exato. Né? A Margot tá ali, tá junto, não está sofrendo com aquilo e a gente tá se divertindo. Exato. Né? Porque faz parte isso dos relacionamentos também, né, Nájima? Essa troca, como você bem falou, é um momento de festividade da nossa família, também o aniversário da Margot. Né? E olha que legal. Desculpa. A intenção está clara. Para quem que você está fazendo isso? Para a família. É para todo mundo aproveitar aquele momento. Então, quando está claro a intenção daquilo, é quando a gente começa a estabelecer alguns limites. É quando a gente tem mais, como você trouxe, consciência, né? Isso, do que está acontecendo. Uhum. E um ponto importante, ela não está sofrendo. Exatamente, ela tá se achando o máximo porque ela tá percebendo que ela tá recebendo mais atenção, mais carinho. Das atenções, é o centro né? das atenções, pra ela, que dia legal. Agora, ela não tem a consciência de que aquele dia é a comemoração de um ano a mais na vida dela. Então, entender isso, eu acho que começa a estabelecer muito bem esses lugares, né, Nájima? Exatamente, perfeito. E é justamente esse limite, né, do bem-estar do animal é que a gente tem que ficar atento. Por exemplo, o uso do carrinho de bebê. Hoje eu vejo isso muito comumente. Tem muitos pets que caminham, quer dizer, passeiam com seus tutores nos carrinhos de bebê. A primeira vez que eu enxerguei essa cena, foi bem curioso, foi com uma tutora que foi ao hospital e ela tinha uma família de shih tzus. E ela colocava os 7 shih tzus dentro do carrinho de bebê. Até esse momento, eu só tinha olhado como um fator praticidade. Coloco todos dentro do mesmo carrinho, carrego todo mundo, é muito mais fácil de controlar 7 animais dentro de um hospital veterinário para que todos passassem por consulta e os seus exames, enfim, os procedimentos. Ok. Mas levar o pet passear no carrinho, poxa vida. Será que eu estou respeitando as características daquela espécie? É como a gente pegar uma criança, levar ela no parque, por exemplo, e ela mesmo crescendo, então ela já não tá mais ali, né, como bebê, que anda no carrinho, né, realmente. Anda não, né, passeia no carrinho. Mas você pegar uma criança de 2, 3 anos e não colocá-la para caminhar no parque. Essa analogia, né, Nájima? Então, assim, você tá realmente colocando limitações emocionais, experiências de vida naquela criança, limitando essas experiências, né? Um outro exemplo, as tinturas de cabelo, né? Eu não vejo nenhum problema, porque essas tinturas que são feitas para pets, elas não são tóxicas. Sim. Então, tá tudo bem pintar o cabelo do cachorro, mas o cachorro passar a tarde inteira no pet shop para secar, pintar, lavar, escovar, Exatamente. gastar 4, 5 horas num procedimento como esse é desgastante para o animal. Não tem nada a ver com a rotina, com a vida, com os desejos, com as necessidades daquele pet. Então, você quer pintar uma mecha, você quer pintar uma orelha, quer fazer um pomponzinho no rabo, quer fazer uma gracinha, tá tudo bem. Mas esse animal ser
submetido a longos períodos de salão de beleza em prol Do teu. de um capricho do tutor, opa, peraí, Uhum. né? Um outro exemplo que é muito clássico, e esse é perigoso, isso eu quero que os tutores prestem atenção no que eu vou falar, isso é perigoso, o uso de sapatos. Todo mundo acha lindo, né? Cachorrinho de sapatinho, e tem sapatos de marcas, inclusive. Gente, bicho transpira pelos coxins, pelos pezinhos. É como se esse bicho, esse cão, esse gato, tivesse andando, caminhando, fazendo um exercício físico em que se sua com uma jaqueta de couro. Quem é que aguenta o calor? E eles têm muita dificuldade de controlar a temperatura do corpo bloqueados desse jeito. Então, não se usa sapato em pet, isso é perigoso para a saúde. Especialmente para aqueles animais, gatos ou cães, que têm o focinho bem curto, que são os braquicefálicos. Então, é uma humanização que pode trazer risco à A saúde gente pode do pet. chamar de uma humanização maléfica, Exato, né? exato. Perfeito. Que aqui a gente começa a ir para os excessos, né? Uhum. Mais uma vez, para que fazer isso? O que você está tentando cobrir, né? Que falta você está tentando cobrir, que falta emocional você está tentando cobrir, que é o seu cachorro, que é o seu pet, que tem que suprir essa necessidade emocional, ou esse capricho, né? Por que ele tem que suprir as suas necessidades de estética? Uma coisa é você fazer, como você deu de exemplo, um pomponzinho, um mimosinho, um negocinho ali, ok, mas roupinhas, né, roupinhas, sapatinhos que vão acabar influenciando o estado de saúde do cachorro, gente, para quê? Né? Eu acho que esse do cachorro, do gato, do pet, para quê? Então, eu vejo que aqui também é mais uma pontuação do limite, que são os excessos, né? Os excessos, eles podem levar a essa falta de compreensão das necessidades dos animais. Então, você se perde mesmo, estressando, é claro que a consequência é o animal estressado, e você ali, nossa, que incrível, super animado e sem perceber, e aí que tá, né? Acho que esse é um ponto importante, é a falta de percepção, a falta de olhar para o outro, olhar para o animal que de repente está sofrendo, está estressado, passar 5 horas dentro de um salão é muito estressante para os humanos, imagina para os cachorros que não tem nada a ver com esse mundo, né? Então, de fato, é quando a gente começa a atribuir essas características, esses traços humanos aos pets, esperando deles algum tipo de retorno emocional também. Então, eu espero que ela se sinta bem, eu espero que ela se sinta bem, ok, né? Tudo certo. Mas que ela se sinta feliz, que ela se sinta bonita, que ela se sinta amado através desse gesto que eu estou fazendo por eles. Então, começa a ficar desconexo com a realidade. E aqui, mais uma vez, limite. É. E, Najma, você acha que hoje é muito comum, né? A gente fala da família multiespécie. E é muito comum as pessoas chamarem seus pets de filhos. Eu chamo. Todos os meus 6 gigantes, babões, bagunceiros, sujos, doidos da cabeça, todos os meus 6 são meus filhos. A Júlia, minha filha, vai escutar isso e vai dizer: ô mãe, mentira. Você tem uma filha humana, você tem 4 filhos e 2 netos. Então ela vai me corrigir. Mas enfim, a gente atribui esse nome dado ao relacionamento, um relacionamento mãe e filho, muito comumente. E quem ama mesmo e que traz os bichos para dentro da família, não dentro de casa, mas para dentro da família, comumente chama de filho. Você acha que isso pode ser um problema? Depende. Aí aqui vem um ponto bem importante. A gente atribui essa característica ao pet. O cachorro, o melhor amigo do homem, né? Então, chamar ele de melhor amigo é normal, porque é a nossa forma de demonstrar o nosso vínculo. E aí, quando filho, né? E quando eu chamo de filho, também é a nossa forma de comunicar o nosso vínculo. Meu filhinho, vem aqui com a mamãe. E se isso é a expressão do seu afeto, a expressão da sua comunicação, está tudo bem. O problema
começa quando você espera ou você coloca a parte emocional nisso. Então, assim, ó, quando a gente fala, meu bebê, meu filho, e você está tratando ele como um animal, como um pet, tá tudo certo. O problema é quando começa o laço emocional com isso. Então, pautas, por exemplo. Porque algumas pessoas, vocês já devem ter visto casos disso, de colocar de fato o animal nesse lugar emocional de filho. E aqui é o problema, porque é o lugar, cada um no seu quadrado, né? O pet, ele faz parte da família, mas o lugar emocional que ele ocupa, ele é de pet, não é mesmo? Você que tem 6 filhos. Exato. Eles Você são. que tem esses Eu os filhos. amo como filhos. Na verdade, assim, eu os amo muito. Não é o mesmo amor que tenho pela minha filha. Tem como. Mas isso é um sentimento meu, né? Eu tô dizendo sobre o que eu sinto. Eu Isso. sinto um amor que é imensurável pela minha filha, indescritível. E eu tenho um amor imenso pelos meus pets. E eu sofro muito quando eles sofrem e me preocupo com o bem-estar deles. Mas eu tenho consciência de que eles são cães. Perfeito. Então, assim, a minha preocupação é quando eu enxergo, e a gente enxerga muito isso no consultório, né, Rê? As pessoas que chegam até a gente com um desespero, uma instabilidade emocional gigantesca diante de um problema de saúde do pet, a ponto de se incapacitarem para o trabalho, para os raciocínios, para os relacionamentos. E aí a gente começa a perceber que essas pessoas se prejudicam nas suas vidas pessoais, profissionais, em outros relacionamentos, porque estão deixando aquele vínculo, aquele apego ao animal se sobrepor a qualquer outra relação que se tenha fora dela. E não estamos falando aqui que não exista dor, sofrimento diante de uma notícia ruim, de um prognóstico ruim, tá tudo certo. Mas a Najma falou uma coisa muito bem colocada, né? Mas tudo dentro do seu lugar. Exato. Né? Porque é muito diferente você receber uma notícia de uma doença de uma mãe, de um pai, de um filho, de um irmão, né? Do que de um pet. Chora, sofre, perde sono, tá tudo certo. Mas desde que respeite esses lugares emocionais. Ele é um pet, ele tem um tempo de vida mais curto, ele vai viver, se viver bem aí em torno de 15 anos, considerando uma média atual, né, de um cão aí de pequeno, médio porte. Então, assim, entender isso faz com que a pessoa esteja melhor preparada para acompanhar a vida daquele animal e isso respingar de forma adequada na sua vida, né, Najma? Porque eu acho que isso acontece, esses desequilíbrios, talvez, não sei se é essa palavra, nas relações que existe muita janela emocional no ser humano. Isso mesmo, perfeito. Cada colocação, perfeito. O lugar emocional onde um filho ocupa é um lugar emocional de muita intensidade, né? Que o pet, ele é tratado como um filho, mas ele não ocupa o mesmo lugar emocional. E falar isso, gente, vocês sabem que isso aqui é uma polêmica, né? Super. Falar isso daqui é tipo, meu Deus do céu. Não, ele é meu filho, sim. Bom, tem casos e casos, tem casos de, como você colocou, tem janelas emocionais aqui. Tem pessoas que elas têm, aí eu vou trazer o exemplo de mulheres que eu já acompanhei, mulheres que elas não têm certeza sobre a maternidade, que elas não sabem se é isso que elas querem, e muitas vezes elas colocam o pet como o foco único e exclusivo da vida, né? Então, tudo gira ao redor. E aí começa a humanização, que não é mais a humanização, que daí a gente já passa para o outro lado que nós estávamos comentando, que é a antropomorfização, exatamente. Então, aqui a gente já começa a ir para esse lado. Então, colocar fralda, se não tem necessidade, né? Colocar fralda, colocar sapato, pintar e não sei o quê, pegar aqui no colo, botar chupeta, todo esse tipo de esses comportamentos que acabam acontecendo com os pets, que você está ali colocando ele como se ele fosse um bebê. E ele não é um bebê. Né? Ele não é uma criança, ele não é um bebê, ele é um bebê canino, um bebê felino. Existe essa diferença. Perfeito, e não é um bebê humano, né? Não é no lugar emocional do bebê que você vai colocar. Você vai tratar um bebê
canino, felino, como um bebê, porque ele precisa ser tratado dessa forma, mas não como um bebê humano, em que você começa nessa humanização desmedida, atrapalhando a vida do bichinho, né? E aí voltamos para a questão emocional novamente. O exemplo que eu estava trazendo são de mulheres que colocam os pets nesse lugar de filho, de fato, e gira o mundo ao redor dele. Então, deixa de sair, acaba influenciando a socialização. Eu não posso deixar o meu filho sozinho, né? Então, acaba se prejudicando na vida social, acaba se prejudicando no trabalho. Então, como você comentou... Mas aí, parte Nájima, aí tem pessoas que fazem isso com o filho humano também, né? Que assim, a vida é voltada para aquela criança, a criança é essa que vai crescer, que vai para o mundo, e a pessoa não consegue entender que aquele filho vai para o mundo. Eu acho que vocês devem lidar muito com isso também, né? Essa percepção do ser humano, porque tem pessoas que também depositam em filhos as suas carências emocionais. Ixi, isso é uma discussão enorme, né? E aí é muito fácil de você depositar isso num cachorro, num gato, num pet, de forma geral, né? Aí, então, assim, nós ficamos aqui com a preocupação no que tange a saúde dos nossos pacientes, dos nossos pets, né? Porque o nosso objetivo enquanto médica veterinária é zelar por isso, priorizando a saúde, e você fica com a bucha de lidar com as pessoas que têm esses déficits emocionais, vazios emocionais, né? E aí... E que já é uma pessoa privilegiada porque percebeu que há algo errado e procurou psicólogo, né, Nájima? Porque tem muitas pessoas que não conseguem enxergar que isso pode ser um problema, que isso pode prejudicar a própria vida e nunca procura ajuda, porque nem percebeu que isso pode ser um problema. Então, aqui é o alerta. Se você está priorizando a relação humano-pet a ponto de deixar de olhar para si, opa, então acho que talvez você tenha que conversar com um psicólogo, não é isso? Hoje o que mais a gente escuta, né, Nájima, é falar do autocuidado, da manutenção de autoestima, né, do cuidado que você tem que ter aqui para você estar feliz, você tem que primeiro olhar para si, para daí que as pessoas que o rodeiam estejam felizes. Né, seja no casamento, nas relações com filhos, com amigos, com família, e a mesma coisa é em relação aos animais. Aí a gente entra no campo das energias, né, Paty, a gente gosta muito desse tema. Então, o quanto que esses animais absorvem, né, esses déficits emocionais dessas pessoas e adoecem por conta disso. Então, assim, eu amo, quero o melhor pra ele é minha vida, é isso que a gente escuta em consultório. Mas assim, mas se tiver que passar por isso, eu não aguento. Se ele tiver que passar por esse, sei lá, por uma anestesia, ou por esse tratamento, por esse processo, eu não aguento. Então, você vê que é muito mais sobre ele. Eu amo tanto, mas eu não consigo encarar aquilo que é o melhor pra ele. Olha que maluco isso. A gente se depara muito com isso, Nájima. É uma fala que é incoerente com as ações daquela família ou daquele indivíduo, uma incoerência absurda, Nájima. Começam-se as negligências. E uma coisa que você havia comentado, Rebeca, só para eu pegar o gancho e fechar, que você comentou, que a gente coloca os pets em lugares emocionais de filho, para lidar com questões emocionais, e a gente faz isso com os nossos filhos também, né? Sim. Coloca os filhos no lugar emocional, mas os filhos, eles protestam. Eles crescem, eles protestam, Exato. eles se comunicam, eles falam. Eles se revoltam. E os pets? E os pets? E aí? Aí começam os prejuízos, que entra dentro dessa seara aqui que você trouxe, que são os pets estressados, os pets com psicossomáticas, né? Doenças dependentes emocionais, Nájima. Existe muita dependência emocional, né, Patrícia? Existe, a ansiedade de separação é o maior exemplo. Tipo, eu só existo na presença do meu tutor. Né? E tem tutor que ama isso. Por quê? Porque tá o quê? Eu imagino, preenchendo aquele vazio, aquele buraquinho. Eu sou amado incondicionalmente. Ele precisa de mim. Eu acredito que tem relações humanas que são assim, né, Nájima? Aí você sabe dizer pra nós muito bem que as relações se constroem a partir de necessidades, não necessariamente por amor e etc, né? Perfeito, exatamente. Então, esse eu só existo na presença
é para pet e para humano. Aham. O humano que está com suas necessidades emocionais que só outras pessoas conseguem suprir é o que a gente chama de dependência emocional. Eu Uhum. dependo de você para existir, para ser feliz, para me validar. E é muito interessante você comentar isso, né? Que os pets também acabam entrando nessa dinâmica de relacionamento aquele ciclo infinito, né? Um Exato. relacionamento que está se alimentando. A gente chama de Dependência. relacionamento de retroalimentação. Aham. Então, o pet, ele acaba suprindo a necessidade emocional do tutor, e o tutor, ele acaba condicionando o pet, porque aí a Uhum. gente tem que lembrar do poder do condicionamento, né? E o humano, ele acaba querendo, sem querer, muitas vezes, né? Ele acaba colocando essas condições para o pet, né? Então, eu te dou mais atenção quando você tem esse comportamento. E aqui a gente entra nessa área de condicionamentos, que não é saudável. Um relacionamento em que você tem uma retroalimentação de dependência emocional, de ansiedade de separação, é ruim para ambos, né? Uhum. O tutor que deixa de viver e o pet que deixa de existir. Exato, exato. E Najma, tem tantas histórias de Nossa. consultório, de hospital. Eu trabalhei muitos anos, mais de 10 anos, dentro da internação de um grande hospital em Curitiba. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande dentro do momento de acompanhar visitas. Porque o tutor que vem para a visita, é óbvio que ele quer vir enxergar com os próprios olhos a evolução do seu pet. E isso é perfeito, isso é importante, e é um momento, inclusive, em que o médico consegue conversar com o tutor, esclarecer as dúvidas e prosseguir com o tratamento diagnóstico que for necessário, né? Mas a gente percebia claramente que haviam alguns pacientes que pioravam depois da visita. E aí a gente teve que começar a alinhar um discurso com alguns tutores, explicando para eles que tem momentos em que a visita é contraindicada. Porque aquele pet, ele fica tão ansioso depois da saída do tutor, agitado, rói soro, come ponto, tira curativo. Porque o que ele entende? Que ele tá abandonado, que ele... Exato, Pô, ele o tá tutor sendo deixado veio, para trás. veio aqui, me deu carinho, mas peraí, por que não tá me levando pra casa? E aí mora a diferença, gente. Eles são inteligentes, são sensitivos, são relacionáveis, né? Tanto é que olha a conexão que a gente estabelece com eles, mas eles têm alguns limites de compreensão em termos da vida social, né? Exato. E você sabe, Najma, que uma coisa que eu acho que é bem importante a gente destacar. A gente não está colocando esse assunto em pauta para julgar as pessoas de forma alguma. nenhuma. E olha que a gente vê algumas situações bem dramáticas. Vou contar duas para vocês que eu acho que é interessante para ilustrar a nossa fala. Eu tive uma cliente, uma paciente, que a paciente teve uma doença bem grave, inclusive veio a óbito por causa dela. E essa tutora, ela sofreu tanto e sofre ainda hoje que ela teve diversas consequências na sua vida pessoal e profissional. Ela pediu as contas do emprego para cuidar da cachorrinha quando a cachorrinha estava na fase terminal. Isso é nobre, isso é bonito. Eu não estou dizendo que ela está errada, eu não estou julgando, também não estou dizendo que está certa, não faz parte de nenhum julgamento aqui a colocação, tá? Mas a minha preocupação é com ela. O quanto essa tutora sofreu e sofre, e o quanto de apoio, suporte emocional, psicológico essa pessoa precisa, sabe? E eu cheguei, inclusive, a conversar com ela sobre isso em consultório. E é uma pessoa que me sensibiliza até hoje, porque é uma pessoa amável, doce, querida, uma pessoa de coração imenso, generosíssima. Imagine, se não é uma pessoa generosa, a ponto de largar o próprio emprego para cuidar do cão numa fase terminal. É uma pessoa absurdamente generosa. O que me preocupa é o sofrimento dessa pessoa. Entende? Ela não tá bem. Porque esse sofrimento traz mascarado muito problema emocional. Exato. Não em relação ao apego ou às decisões que ela teve,
né? Talvez nós teríamos, se nós tivéssemos a possibilidade também de dedicar ali o tempo né, na fase terminal e tudo mais. Mas assim, o quanto isso está impactando e prejudicando, né? E um outro exemplo, eu me lembro bem, um casal que vendeu vendeu o carro para pagar os custos do tratamento. E a gente sabe que esse casal se prejudicou muito financeiramente por isso. Então, assim, esse apego, esse vínculo, ele é bonito, essas ações são nobres, mas o quanto isso pode ser um indicativo de distúrbios emocionais? Não estou dizendo psicológico, nem chamando ninguém de louco, pelo amor de Deus, não é isso. Mas o quanto isso pode ser um indício de que essas relações estão ou podem estar desvirtuadas. Disfuncionais. Assim como existem casamentos disfuncionais, relações entre irmãos disfuncionais, entre pais e filhos, né, Nájima? Então, assim, entender isso é difícil. Como que a gente vai definir o que é uma relação humano-pet disfuncional? Nájima, será que a gente consegue descrever se existe uma forma de entender se eu estou com excesso de apego ou se eu estou passando limites? Será que tem como a gente descrever isso? Tantã. Complicado isso, né? Complexo. Bom, vamos lá. Como você comentou, olha a generosidade dessas pessoas de fazerem isso. E até que ponto isso foi saudável para eles fazer. Naquele momento é a coisa mais importante. Naquele momento que você está lidando com alguma dificuldade com o membro da família, né, você desprende do que você tem para fazer pelo outro. Isso é de uma enorme generosidade, isso é de um enorme amor. E não tem nada de errado com isso, desde que isso não traga prejuízos. E, geralmente, nós estamos falando não apenas de prejuízos financeiros, nós estamos falando de prejuízos sociais, relacionais, trabalho, relacionamento afetivo. Será que foi uma decisão do casal vender o carro? Foi o impulso de um desses membros, por exemplo, né? De ter que resolver o problema. Será que isso não gerou um conflito de relacionamento enorme? Como será que ficou, né? Depois de tudo isso? Enfim, são indagações. Mas, voltando ao ponto, qual é o limite do apego do animal? É complicado você limitar, mas tem uma coisa bem interessante que eu gosto muito de pontuar, é sobre o que as pessoas ao seu redor falam sobre a sua relação com o pet. Então, muitas vezes, quando nós estamos mergulhados nisso, a gente não consegue enxergar. Assim como quando nós estamos num relacionamento ruim, a gente não consegue enxergar, mas a gente sente. Só que a gente fica cobrindo aquele sentimento com N motivos, nos dando motivos para poder estar ali. Mas lá no fundo você está sentindo, mas você não tem força para sair de uma relação ruim, por exemplo. Da mesma forma, acontece quando a gente está com um relacionamento não tão bom assim com os nossos pets. A gente pode estar com um relacionamento ruim ali. E quem são as pessoas que podem nos falar alguma coisa? São as pessoas da nossa convivência. Aí é que a gente entra numa seara de quem é que você escolhe escutar. São as pessoas que estão apontando e criticando, porque tem de monte, né? A pessoa para julgar e criticar, mas tem as pessoas que elas estão ali com você, lutando as suas lutas. Você caiu, ela te levanta, nem que seja pelo cabelo, ela levanta e fala: eu tô junto, eu dou conta. Essas são as pessoas que são muito importantes de você escutar. Escutar a opinião delas. Escutar o que elas estão falando. Se elas chegam para você e fazem comentários como: olha, eu acho que tá demais, eu acho que não é legal, eu acho que você tá sofrendo muito, tem que levar em consideração, porque são pessoas que querem muito o seu bem. Então, essas pessoas que estão ali lutando as lutas com você, é um excelente crivo para você identificar a sua relação. Uhum. E uma outra coisa, né, Nájima, na dúvida, busca um profissional especializado. Né? Vocês estão aí
né? São pessoas preparadas para realmente, se você não quer ouvir um familiar, um amigo, porque acha, ele só me julga, ele só me critica, né? A gente tem muito disso também, tá? Os tutores reclamam, né? Para nós, desse julgamento familiar, do meio social. Então, busque ajuda de um psicólogo. Você está percebendo que você está fragilizado, você está percebendo que o teu vínculo ou o processo de doença daquele animal está sendo muito penoso emocionalmente para você. Não que não seja, todos nós aqui sofremos, sentimos, temos o tempo do luto, tá tudo certo, né? Mas será que tem como eu atravessar tudo isso de uma maneira menos disfuncional? Busque ajuda, Perfeito. né? Exatamente, perfeito. E concordo 1000%. E uma coisa que eu gostaria de trazer são alguns sinais. Daí eu vou trazer comportamentos que são nítidos disfuncionais, né? Que a gente consegue enxergar. Que muitas pessoas que estão ali vivendo isso talvez não consiga, mas que já começa a ser alertas. Mas uma das coisas que eu comento para você conseguir perceber esse apego, então, escute as pessoas. Se está na dúvida, vai sim atrás da terapia. Mas a primeira coisa é você perceber as suas projeções. Tem que prestar atenção nas suas projeções. Quais são as projeções emocionais que você está fazendo com aquele pet? Qual é o lugar que ele está ocupando na sua vida? Ele está ocupando o lugar de um membro da família, que é lindo, maravilhoso. Ou ele está ocupando o lugar emocional de suprir amor, suprir aquilo que você precisa, suprir aquele afeto que você não teve nos naquele relacionamentos. E você tá ali esperando que aquele bichinho te dê tudo aquilo que você precisa. Quais são as suas projeções, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante de observar. Certo? E com essa reflexão maravilhosa, Exato. eu quero, na verdade, fazer uma última colocação para fechar de fato essa nossa reflexão tão profunda. Najma, Lulu Santos já dizia: consideramos justa toda forma de amor. Você concorda com isso? Sim. Desde que tenha limites. Em todos os relacionamentos, né, Najma? Não interessa se é entre homem e mulher, homem, mulher, mulher, mãe, pai, filho, irmãos, enfim, né? Cada um no seu lugar, respeitando o limite do outro. E aqui a gente está falando de limite entre espécies. Perfeito. Né? Que aí é um limite ainda muito maior, né? Isso. E só um adendo para fechar sobre limites, a gente espera muitas vezes das pessoas que elas coloquem limite. Quando a gente fala, coloque limite nos relacionamentos, não, mas como é que eu vou brigar por isso? Ou o que a outra pessoa vai colocar? Gente, não. Limite é sobre aquilo que você aceita. O bichinho, ele não tem a oportunidade de colocar limite. Você tem a oportunidade de colocar limite. É uma responsabilidade ainda maior. Você aceita, a responsabilidade é toda sua. O bem-estar do animal, ele tem que estar acima das suas necessidades emocionais. Suas necessidades emocionais, você trata elas. O bichinho tentando suprir ele nunca vai dar conta. E você pode levar ele a uma infelicidade, a uma vida em que... Aí aqui a gente entra no outro ponto, né? Não sei se temos tempo, mas, por exemplo, a parte dos sinais, como os acumuladores de animais, por exemplo, eles entram aqui, a parte do isolamento social, o bichinho que começa a ter comportamentos inaceitáveis, muitas vezes, de agressividade, e o tutor ali, ele não consegue, ele aceita aquilo porque ele fala que é a personalidade do bichinho, ao invés de colocar um limite, né? Aí a gente volta aos limites. Ao invés de colocar um limite para que o bichinho fique bem, você acha que tá tudo bem, a personalidade, ele tá estressado. Né? Então, voltamos às responsabilidades também. Eu acho que a gente podia resumir esse episódio com algumas palavras. Perfeito. Autoconhecimento. Sim. Para entender se existem dores, lacunas emocionais sendo inadequadamente supridas, tentando suprir, né, por esse ser de uma outra espécie. Limites nos relacionamentos, né? Isso tá super em alta, super conversado. E a terceira me fugiu. Respeito. Respeito, isso, respeito. É o respeito. Exato. O respeito a si próprio, através do autoconhecimento, mas especialmente o respeito
ao pet. Observe os sinais que ele te dá. Observe se ele está confortável com aquilo. Se coloque no lugar dele e lembre das necessidades dele. Mas já se coloque que ele... no lugar dele como cachorro. Lógico. Como gato. Exato, não, mas se exato. fosse eu, não é se fosse você. É, se fosse um cão, se Se você fosse fosse um gato. Exatamente. Você gostaria disso? Aham. Né? Exatamente, exatamente. Najma, minha querida, que delícia! Que delícia Olha, conversar ia sobre isso. à noite aqui, Certo. conversando, Najma. Nossa, que Meu delícia. Deus. Que delícia Passou de muito conversa. rápido, gente. Muito. Passou muito rápido mesmo, é verdade. Minha Mas que... viu assuntos, né? Que a gente, Nossa, como você falou, muito. a gente vai à noite. A gente vai ter que voltar, Najma, te chamar mais vezes, porque tem o assunto dos acumuladores, tem a participação dos pets na educação das crianças, tem tanta Nossa. coisa que a gente pode falar ainda, né? Sem dúvida. Já está intimada. Para um A próximo voltar. episódio. Quero. Vamos, com certeza. A gente pode focar nos transtornos mentais, né? Perfeito, Bacana. perfeito. Também podemos. Najma, Maravilha, muito obrigada. muito obrigada pela tua participação. Para mim é um privilégio te conhecer. Já te conheci pessoalmente por intermédio dessa minha amiga aqui, tão querida. Então, realmente, essas conexões que a gente estabelece ao longo da vida são presentes. E você é um presente que chegou aí para o Pet Doc e para os nossos ouvintes para compartilhar uma discussão tão importante para a sociedade atual. Muito obrigada. Ai, que linda. Muito obrigada. Também me sinto extremamente honrada de estar aqui com vocês, de conhecer, de ter esse relacionamento com vocês, né? Que é essa conexão toda que a gente fala. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e nos vemos em breve, né? Sem dúvida. Ai, sem dúvida. Minha querida, muito obrigada por estar aqui, mas antes de se despedir da gente, fala para os nossos ouvintes como que eles fazem para te encontrar. Ai, ótimo. Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, najma.psi. Aqui, ó, para facilitar a escrita, Ótimo. porque, né, o nome ficou difícil. Perfeito. Najma.psi. E no YouTube também eu tenho vários vídeos que eu trago assuntos como relacionamento, ansiedades, lutos, que é Najma Alencar. Então, você me encontra nas redes sociais. Muito Perfeito. bem. Minha querida, muito obrigada mais uma vez. A gente está muito feliz de ter você conosco. Eu também. Obrigada mais uma vez. Um beijo. E até o próximo episódio. Obrigada. Nossos iluminados queridos, muito obrigada pela audiência de vocês, por terem ficado conosco durante essa noite. Tem dúvidas, tem comentários, tem alguma coisa que não ficou bem esclarecida? Posta aqui pra gente, comenta. Não se inscreveu ainda no canal do YouTube? Não perde tempo. Se inscreve, ativa o sininho, nos segue no Instagram. A gente posta muito conteúdo de qualidade lá. E a gente se vê em breve, na próxima quarta-feira. Não esqueçam, pessoal, que bicho é bicho, gente é gente e bicho mais gente é família. Boa noite, pessoal.